Olá, meu nome é Denilson E o meu é Elisa. e nós somos do curso de TADES, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, do IFRN Campus Nova Cruz. Nós estamos criando essa videoaula para a matéria de Matemática Discreta. O tema será Lógica Proposicional. Bom, e o que é lógica proposicional? A lógica proposicional é um sistema que existem fórmulas que representam proposições, que podem se combinar em proposições maiores através de conectivos lógicos, existindo também regras estabelecidas para ajudar a entender se as afirmações são verdadeiras ou falsas. Bom, adiante nós temos aqui nossa emenda. Como vocês podem ver, ela está dividida, porque a gente optou por fazer duas videoaulas para não ficar muito extenso. A primeira videoaula, que é essa agora, vai de frases declarativas até tabelas verdade. E a próxima videoaula vai de tautologia até regras de inferência. Bom, dando início aqui, vamos falar de frases declarativas e proposição. Eu decidi unir esses dois tópicos porque eles são quase a mesma coisa. Bom, frases declarativas ou uma proposição é uma sentença expressa em palavras ou símbolos que pode se chegar a uma conclusão falsa ou verdadeira. Vemos alguns exemplos aqui. A capital do Brasil é Brasília. Existe um número ímpar menor que 2. João foi ao cinema ou ao teatro. Bom, o que é que vocês conseguem ver? O que é que a gente consegue ver dessas três frases? A lógica nelas, a capital do Brasil é Brasília. A gente sabe que isso vai ser verdadeiro, porque é uma coisa que a gente já de conhecimento de mundo já pode estar a par de que é verdade. Existe um número ímpar menor que 2. Bom, isso aí pelo o conhecimento assim básico que a gente já tem, a gente pode concluir que esse número seria 1, né? São afirmações assim que a gente umas a gente precisa pensar um pouco, né? E usar métodos para chegar à verdade, o valor verdade, como a gente chama a conclusão de cada proposição, né? E a gente, continuando, João foi ao cinema ou ao teatro. Aqui a gente tem outra proposição, mas essa proposição aqui ficaria ou um ou outro. A gente não teria uma conclusão assim, verdade ou falso, porque seria um caso onde para se analisar, entendeu? Já que ele é ou um ou outro, a gente pode concluir que os dois são verdadeiros, digamos assim. Continuando, a gente entra nos conectivos. O que são os conectivos? Conectivos para a lógica. Um conectivo lógico, também chamado de operador lógico, é um símbolo ou palavra usado para conectar duas ou mais sentenças, tanto na linguagem formal quanto na linguagem natural, de uma maneira gramaticalmente válida que se possa chegar a uma conclusão lógica dada duas sentenças. São eles conjunção e conectivo que condiciona a verdade da expressão para o caso de ambas proposições serem corretas. A gente tem um exemplo aqui. João subiu a montanha e Pedro subiu a montanha. Bom, a regra aqui nessa tabela, como vocês podem ver a tabela verdade aqui embaixo, a regra aqui é que uma situação só com o conectivo i, a conjunção i, que é representada pelo o circunflexo, assim, digamos, ou o vizinho ao contrário, a regra aqui, para ser verdadeira, os dois casos têm que ser verdadeiros. Caso um dos dois lados seja falso, a proposição se torna falsa. O próximo. Disjunção, ou, na disjunção, basta uma das proposições ser verdadeira para a expressão ser verdade. Bem, como já foi dito, a disjunção,
ou um ou outro. Basta que um dos elementos seja verdadeiro para a proposição ser verdadeira. Como temos o exemplo aqui, João subiu a montanha ou Pedro subiu a montanha. Para ser verdadeira, basta um ser verdadeiro. Basta um ser verdadeiro. No caso, só será falsa, né, quando os dois casos forem falsos. Aí não tem para onde sair. Bem, o próximo. Condicional ou implicação, se então. Essa expressão só será falsa quando o antecedente for verdadeiro e o conseguinte for falso. Bom, como a gente pode ver, se João subiu a montanha, então Pedro subiu a montanha. Ou seja, aqui a gente tem uma condição. E nessa condição, o que que diz? Se João subiu a montanha, então Pedro subiu a montanha. Essa é a conclusão de que se João subiu a montanha, é que Pedro subiu a montanha. Como a gente pode ver aqui, é representado por uma setinha, P, que se diz P implica em que, se, então, se P, então que. Bom, para ser verdadeiro, a gente tem que prestar um pouco mais de atenção aqui, porque alguns casos, tem um caso aqui que será falso, mas isso é um pouco, digamos assim, difícil de entender. Mas vamos lá. Bem, a primeira linha, como vocês podem ver, P e Q são verdadeiros. Isso vai implicar de todo jeito que será verdadeiro. Na terceira linha, a gente pode ver que a condição, o se, né, aqui está como falso. E o então está como verdadeiro. Mas sendo o então verdadeiro, a conclusão, isso conclui que mesmo a condição sendo falsa, pode ser, vai gerar um valor de certa forma verdadeiro. Porque mesmo que uma condição não seja atendida e a conclusão acontecer, ela vai implicar que será verdadeira. Bom, e a última linha, temos aqui se falso, então falso. Aqui eu acho que é um pouco difícil para vocês entenderem, mas é o seguinte, pessoal. Se uma coisa é falsa, se a condição de uma coisa for falsa, então a conclusão será falsa. Porque já que uma condição necessita de parâmetros que se liguem, que se completem, digamos assim, que seja uma maneira lógica de pensar, é lógico pensar que se uma coisa é falsa, se uma condição é falsa, a sua conclusão vai ser falsa. Isso gera uma verdade, né? Porque se uma coisa é falsa, ela vai ser falsa. Agora na linha 2 aqui, esse é o único caso, né, do se então, do condicional se então, que será falso. Porque se uma coisa é verdadeira, digamos que ela tende a ser verdadeira, não é? Mas aqui, no caso, não, é falsa. Então, já que a conclusão dela, ou a conclusão, né, nesse caso, a conclusão é falsa, então a situação, a implicação será falsa, a conclusão será falsa, porque como a condição é verdadeira, ela devia implicar numa coisa verdadeira, mas não, aqui está uma coisa falsa. Agora, passando para o próximo. Bicondicional, se e somente se. Conectivo de equivalência entre duas proposições. Bom, pessoal, a gente tem esse exemplo aqui. João subiu a montanha, se e somente se, Pedro subiu a montanha. Aqui a gente é um se, mas não é um se então. É um se e somente se, que quer dizer que uma coisa vai acontecer exclusivamente se outra coisa acontecer. Como a gente pode ver aqui, na primeira linha, V, P é V e Q é V. Isso, se uma condição é verdade e outra condição, a próxima condição for verdade, então será verdade.
Agora, olhando a última linha, pegando pelo aquele outro exemplo lá, se uma afirmação, uma condição é falsa e a próxima condição é falsa, isso está certo, né? Porque está atendendo aos requisitos de cada uma se completa a outra, porque o valor falso de uma é equivalente ao valor falso da outra, como a verdade de uma é equivalente à verdade da outra. Agora, nas duas linhas do meio, a gente pode observar que se uma coisa é verdadeira e a outra coisa é falsa, ele não vai ser equivalente, né? E a mesma coisa, se uma coisa é falsa, o seu equivalente não vai ser verdadeiro, vai ser falso também. Então, a gente pode concluir aqui que P, se somente se Q, só será verdadeiro no caso quando os dois lados forem iguais. Agora, partindo para a última. Negação. Operador unário que inverte o valor verdade da proposição. Bem, pessoal, essa aqui é bem simples. É representado por uma barrinha, uma barrinha negada, assim, que isso quer dizer negação, ou seja, ele nega o elemento. Se um elemento é verdadeiro, ele é falso, ele vira falso, né? Como aqui a gente tem a afirmação: o Brasil é um país pertencente à América do Sul. A negação desse P aqui, né, dessa afirmação seria: o Brasil não é um país pertencente à América do Sul. Aí temos aqui o que? X é par. A sua negação será: X não é par. Bom, pessoal, finalizamos essa videoaula, né? Espero que a gente tenha passado alguma coisa, um entendimento para vocês aqui sobre o começo de lógica proposicional. E assistam agora a próxima videoaula, né? Que vai continuar falando sobre tautologias. Obrigado.